Bom dia, queridos doutores e doutoras do nono período. Então, em continuidade à nossa matéria, tá? Na última aula, salvo melhor juízo, a peça foi agravo em execução. E como a gente está falando de execução penal, para a gente manter a linha, essa semana, né? Chegando aí, a gente está se aproximando da semana de prova, então para vocês poderem colocar a vida em dia, a gente vai fazer uma peça bem simples, sem mistério nenhum. Vai ser um requerimento à execução penal. Hoje em dia, a título de curiosidade, vale a gente mencionar que a execução penal não é mais um processo físico, né? Os processos de execução foram transferidos para o processo CEU, né? O sistema CEU é o sistema das execuções penais. Então, hoje, na maioria das comarcas, o requerimento ele é feito de forma virtual, né? Diretamente nesse sistema CEU, que é como se fosse o PJE, porém, das execuções penais. Tranquilo, pessoal? Então, me desculpem aqui o celular, perdão. Então, na verdade, a nossa proposta da aula de hoje é fazer um requerimento à execução. Pessoal, antes da gente tratar do requerimento propriamente dito, à execução da aula de hoje, que é uma progressão de regime, está lá no artigo 102, é algo deveras simples, mas é muito importante a gente dizer, vou fazer só uma introdução para vocês, que o direito ao preso, né, o reeducando, né, ele tem direito a cumprir pena próximo aos seus familiares, tá? Então, por que isso? Nós temos que a finalidade essencial da pena é a ressocialização. Mas veja bem o que eu estou dizendo para os doutores e doutoras. A finalidade da pena, se nós formos estudar a evolução do direito penal propriamente dito, da teoria da pena e etc., a gente nós não podemos desconsiderar a finalidade punitiva, a finalidade de vingança. Veja-se que a leitura hoje do conceito de justiça restaurativa devolve o protagonismo à vítima. Então, a vítima, por um longo lapso temporal, passou a ser esquecida no direito penal, tomando-se por base que a persecução penal tinha por fim atribuir uma pena privativa de liberdade a determinado reeducando, a determinado réu. Então, a persecução penal ela caminhava visando a punição de determinado réu como elementar de mantença da seguridade social, da paz pública, tá? E que a vítima não seria ou não teria propriamente um papel de protagonista no direito penal. Vemos que em torno de uns anos já para cá, essa concepção ela foi ultrapassada. Quer dizer, hoje se reconhece que a vítima tem sim e deve ter considerado o papel de protagonismo dentro do direito penal, obviamente guardadas suas peculiaridades, certo? Mas o processo penal ele também deve ser um elemento de resposta para a vítima ou de resposta para os familiares da vítima em caso de impossibilidade de resposta propriamente para a vítima. Imaginemos aí um caso de homicídio, não tem como a gente dar uma satisfação para a vítima. O que a gente faz? O direito penal ele tem que dar uma resposta, então, aos familiares da vítima, tá certo? E bem, então o que nós precisamos trazer dentro da aula de hoje é uma noção global de execução penal. Veja-se, eu digo que o direito penal ele visa também a punição, ele visa também a vingança. Muito embora a finalidade primordial do direito penal seja, indene de dúvidas, a ressocialização, o direito penal visa também a vingança e a reparação da vítima. Veja, a
privação da liberdade, ela não pode acarretar a privação da dignidade, mas ela não é para ser feita de spa, ela não é para ser feita de turismo, ela não é para ser feita de férias. Então, a privação da liberdade há de sim de ser penosa. Há de sim de ser penosa. Mas ela não pode acarretar a perda da dignidade. A dignidade daquele que é submetido à pena privativa de liberdade, ela deve ser respeitada pelo Estado. E o Estado aí representado na figura de seus servidores, seja lá os policiais penais que atuam diretamente no estabelecimento prisional, seja o juízo da execução, seja a promotoria com atribuições perante a vara de execuções penais, tá? Então guardem essa premissa no sentido de que a perda da liberdade, né, a privação da liberdade não é sinônimo de privação e não pode ser sinônimo da privação da dignidade. Perfeito? Então, partindo desse pressuposto, eu faço aqui um alerta aos doutores, porque o nosso requerimento de hoje é de progressão de regime. Então, houve uma alteração trazida pela Lei 13.964, que antes nós tínhamos a progressão de regime regulada tanto pela Lei 7210, a Lei de Execuções Penais, como pela Lei de Crimes Hediondos. Como é que era isso? Ora, se o sujeito responde por um delito comum, ele vai progredir de regime sempre que ele alcançar 1/6 de cumprimento da pena. Então ele começa a cumprir uma pena hoje, a pena X. Ele cumpre 1/6 de X, ele sai do fechado e vai para o semiaberto. Ele cumpre mais 1/6 da pena remanescente, ele vai para o aberto. Era assim que fazia. E com relação aos crimes hediondos, nós tínhamos o lapso de 2/5 e 3/5. Quer dizer, se o cara era condenado por crime hediondo, ele iria progredir de regime com 2/5 da pena se primário e com 3/5 da pena se reincidente. Esquece isso agora, tá? Nós temos agora a alteração trazida pela Lei 13.964, 2019, pacote de lei anticrimes, em que houve uma alteração inclusiva no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, trazendo ali porcentagens explícitas de como se dará a progressão de regime em cada qual, se o crime é normal, né? Se o crime é excepcional, se o crime é hediondo, se o sujeito é reincidente, se a reincidência se dá em crime com violência ou grave ameaça à pessoa, enfim, está lá no artigo 112. Mas deixa eu te falar uma coisa, coloca a coisa na sua cabeça aqui. A lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. Então, meu filho, se o sujeito foi sentenciado, cometeu o delito antes da Lei 13.964, 2019, quer dizer, se o delito foi antes de 2019, o artigo 112, se for para prejudicar, não vai guardar a aplicação. Não vai guardar a aplicação, tá? Porque a gente não pode, seria aí a proibição de retroatividade da lei penal mais grave, da lei penal mais severa. Então lembra disso, tá certo? Inclusive aqui no nosso exercício, nós não aplicaremos o artigo 112. Por quê? Porque é mais benéfico ao réu, tá? A aplicação da disposição anterior, no sentido de que a progressão de regime se daria com 1/6, tá? De cumprimento de pena. Então vamos fazer a leitura, pessoal? Vamos lá. Eu adaptei a questão meramente com relação à data, tá? Para não ficar uma data esquisita, mas só com relação à data. Bem, Carlos foi processado e condenado com trânsito em julgado pela prática de homicídio simples. Homicídio simples.
Então, não estamos falando aqui de crime hediondo. Crime hediondo, doutor, é homicídio qualificado. Crime hediondo, doutora, é homicídio qualificado. Homicídio simples não é crime hediondo. Praticado na cidade de Avaré, no ano de 2016, tendo sido condenado pelo juiz de Avaré a pena de 6 anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado. 6 anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado face à sua condição de reincidente. Então, quer dizer, o sujeito ele era reincidente. Iniciada a execução de sua pena na penitenciária de Avaré, passaram-se exatos 2 anos desde o início do cumprimento da sua pena em regime fechado. Então, quer dizer, já passou 2 anos. Se nós tomarmos por base que o delito praticado por Carlos foi anterior à Lei 13.964 de 2019, nós vamos perceber que Carlos iria progredir de regime com 1/6 da pena. Meu filho ou minha filha, 1/6 da pena, se tem 2 anos que ele iniciou o cumprimento da pena, vamos lá, 1/6 de 6 anos é 1 ano. Então, o Carlos já teria cumprido aí 1 ano, já teria direito a progredir de regime, certo? Bem, passaram-se exatos 2 anos desde o cumprimento de sua pena no regime fechado. Ainda não foi pleiteado por Carlos qualquer benefício no âmbito da execução penal, não obstante seu bom comportamento na prisão e a existência de vara de execução penal na comarca de Avaré. Então, muito simples. Nós vamos fazer um requerimento à execução. Sabe como o verbo que a gente vai usar? Se é um requerimento simples à execução, nós vamos usar o verbo requerer. Sabe qual é o fundamento, meu filho? Sabe qual é o fundamento, minha filha? É o artigo 112 da Lei de Execução Penal, porque é lá que está previsto o requisito para a progressão de regime dos sentenciados. Tá certo? Então vamos fazer o nosso requerimento, vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara de execuções penais da comarca de Avaré. Não falou o estado, então tu não coloca o estado, tá certo? Vamos lá. Vai saltar algumas linhas, altos números. Salta mais algumas linhas. O nosso querido lá, Carlos, já devidamente qualificado, vem a elevada presença de Vossa Excelência, por intermédio de advogados e bastante procuradores, na forma de instrumento de procuração já carreado aos autos, requerer progressão de regime, com fundamento no artigo 112 da Lei 7210 de 94, não é? De 84, perdão, desculpa, na Lei 7210 de 84, pelos fatos e fundamentos a seguir delineados. Então, a nossa peça, adivinha você de novo, ela vai ser dividida em fato, direito e pedido. Dos fatos, o que você vai destacar? O que o enunciado constou. Carlos foi condenado à pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado de 6 anos, por em tese ter cometido um homicídio simples. Iniciada a execução da pena privativa de liberdade por mais de 2 anos, ou persistindo o início da execução da pena privativa de liberdade por exatos 2 anos, Carlos jamais foi agraciado com benesses na execução penal. Carlos jamais foi agraciado com benesses no curso da execução penal. Entretanto, na forma do artigo 112 do Código Penal, não aplicada à Lei 13.964 de 2019, pois prejudicial ao réu e posterior ao fato, o sentenciado já faz jus
na forma anteriormente prevista no artigo 112 da Lei de Execução Penal, a progressão de regime. Vejamos o direito. Aí nós vamos para lá do direito. Você vai mencionar a vértice desde logo que no que pese às mais diversas finalidades da pena privativa de liberdade, a elementar principiológica da Lei de Execução Penal ordena a atenção à ressocialização. Ponto, parágrafo. Não no outro sentido, é direito subjetivo do preso, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, o gradual retorno à convivência em sociedade, tá certo? O gradual retorno à convivência em sociedade permitido pelos mais diversos institutos, a exemplo da progressão de regime. Ponto, parágrafo. Na forma da legislação vigente à época do fato e mais benéfica ao reeducando, Carlos faria jus à progressão de regime com 1 ano. Ele preencheria o requisito objetivo para progressão de regime com 1 ano. Ipsis literis, conseguindo lá o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Aí você vai constar ao encontro, na forma dos autos, Carlos ostenta bom comportamento e, portanto, preenche, indene de dúvidas, o requisito subjetivo para a progressão de regime. Neste sentido, vale requerer a este juízo o agraciamento do apenado à progressão de regime. Ponto, você vai para os pedidos. Olha que simples. Dos pedidos, você vai constar lá, pelo exposto, Carlos, devidamente representado por advogado e bastante procurador, requer respeitosamente, na forma do artigo 112 da Lei de Execução Penal, em sua redação anterior à Lei 13.964, a progressão ao regime semiaberto de cumprimento de pena. Eis que, preenchidos os requisitos objetivos, você é muito zeloso, abre um parêntese, mais de 1/6, né? Foi colocar lá, mais de 1/6 de cumprimento de pena, fecha parênteses, e o requisito objetivo para a concessão da benesse, abre parênteses de novo, bom comportamento carcerário, fecha parênteses, acabou, porra nenhuma, tu coloca lá termos em que pede deferimento, data, advogado OAB, aqui ele não te deu orientação para data, então você não vai inventar data, meu filho, tu vai colocar data, advogado OAB e encerrado aí o nosso requerimento à execução, tá? Eu vou fazer na próxima aula uma revisão para nossa prova, tá? Na aula de semana que vem, vou trazer uma revisão para nossa prova e aí posteriormente à prova, ou eu vou ver como vai ser a agenda um pouco anterior à prova, eu vou partir para as peças mais delicadas que nós temos para trabalhar, que aí vai exigir muita atenção dos doutores e doutoras, que é o recurso especial e o recurso extraordinário. O recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Queridos, uma ótima semana. Beijo e saudade para vocês, viu? Estudem e foco aí para nossa provinha, que não tem nada de mistério, tenho certeza que todo mundo vai tirar 10. Valeu!